Simone Santos aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre epigenética. Não, minha gente, não é um vídeo sobre biologia, sobre ciências, mas eu quero fazer aqui uma relação entre o que está definido no nosso DNA e aquilo que a gente vai manifestar na nossa vida, tá bom? A epigenética é o ramo da ciência que estuda como os estímulos ambientais que a gente está exposto ali durante o nosso dia a dia, durante toda a nossa vida, pode ligar ou desligar determinados genes no nosso DNA, né? A gente sabe que o nosso DNA, metade da carga dele vem do nosso pai, metade da nossa mãe, né? A gente já aprendeu sobre isso e também a gente já sabe que se existe uma doença grave na família, né? Ou por parte de pai ou por parte da mãe, nos foi ensinado que nós também teremos a possibilidade de ter aquela doença, né? Então, onde que a epigenética entra dentro da criação intencional da nossa realidade? Fica comigo até o final que você vai descobrir. Então, o que a epigenética fala, né? Que não é porque na sua família teve alguém com determinada doença, um câncer, alguma coisa grave, que você necessariamente vai desenvolver aquela doença. Por quê? Porque são doenças que dependem dos estímulos ambientais. Óbvio, se você tem casos na sua família de câncer de pulmão e você tem uma vida onde você fuma demais, onde você está exposto a ambientes com substâncias químicas perigosas, né, inalando aquelas substâncias, a probabilidade, né, de você desenvolver aquela doença é muito maior, porque você está ali envolto numa causa, né, lei de causa e efeito. E é muito provável que aquele efeito vá se materializar na sua realidade física, tá? Porém, mesmo que você tenha ali o gene para aquela doença, se você não estiver exposto no ambiente à sua volta a situações que estimulem a expressão do gene do câncer de pulmão, você não vai desenvolver essa doença, tá? E como que isso se encaixa, gente, na criação intencional da realidade? Bom, eu tenho visto algumas pessoas dando depoimentos, principalmente na área de emagrecimento, né, que elas conseguiam até determinado ponto emagrecer dentro de uma dieta, dentro de uma rotina de exercícios, enfim, aquilo que a gente já sabe que são as causas para a gente chegar ao efeito de perder peso, né? Só que muitas pessoas, elas estagnam em determinado patamar e não conseguem mais descer a partir daí. Então, o que eu encontrei, né? Pessoas que faziam tudo da forma certa, criavam as causas físicas compatíveis com o resultado que elas queriam alcançar, que era o emagrecimento, né? Faziam dietas restritivas, faziam exercícios. Às vezes, pessoas iam na academia de segunda a segunda. Algumas delas falavam que até iam 2 vezes por dia na academia e o peso não descia mais. E elas não sabiam mais como proceder, né, para poder progredir a partir de então. E algumas delas, gente, deu testemunho nesse grupo que eu participo que quando elas começaram a criar as causas mentais também do objetivo, de onde elas queriam chegar, né, de qual corpo elas queriam alcançar, né? Elas pegavam fotos de quando elas tinham aquele corpo, ou se elas nunca tivessem tido aquele corpo, elas pegavam alguma imagem da internet e colocavam visível para elas ali durante o dia delas. Elas se imaginavam naquele corpo, elas se imaginavam vestindo roupas e a roupa ficando ótima. Enfim, elas criavam cenas mentais repetidas para quando chegassem naquele peso, né, naquela estrutura física que elas desejavam. Foi só a partir da criação das imagens mentais que elas conseguiram alcançar rapidamente o objetivo delas. Então aí tem uma grande chave, né, que a gente tem que tirar, uma grande lição que a gente tem que tirar. Nós precisamos, sim, fundamental, crucial, criar as causas físicas para a gente chegar a determinado objetivo. Porém, não é só isso. Fundamental também é criar as causas mentais, porque foi comprovado também cientificamente que o nosso cérebro, sistema nervoso, não consegue distinguir uma experiência vivida realmente na vida real, no plano físico, de uma experiência apenas imaginada, né? E com forte impacto emocional. Quando você está ali colocando emoção
visualização, o teu sistema nervoso acredita que você realmente viveu aquela emoção, né? Que você realmente está vivendo ali aquela situação. Então, o que que ele faz? Ele ativa e desativa determinados genes, né? Ativa genes que vão facilitar, que vão direcionar a tua vida para aquela realidade que você quer chegar, e inativa ou silencia genes que estão bloqueando você de chegar ali onde você quer chegar, né? Esses são os estímulos ambientais que você pode dar para o seu servomecanismo, né? O seu mecanismo automático de sucesso, para ele te direcionar aonde você quer chegar, tá? Porque às vezes o que falta realmente é uma mudança na tua mentalidade. É apenas você aceitar que aquele ponto que você quer chegar na sua vida é possível para você. A partir do momento que a tua mente subconsciente assimila isso, internaliza isso, ela vai começar a buscar no ambiente, nas pessoas, nos eventos, né, situações que vão te levar àquele objetivo, tá? Às vezes ela vai te trazer algum médico especialista em hormônio, por exemplo, que vai te dar um direcionamento diferente daquilo que você estava acostumado, vai te passar algumas vitaminas, alguns hormônios, sei lá, para você acelerar o teu metabolismo. De repente você vai ter contato com pessoas, sei lá, professores que vão te mudar a tua série de exercícios ali, e você vai conseguir rapidamente alcançar o teu objetivo. Então o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que os estímulos ambientais que você tem, né, sejam eles vivenciados mesmo ou apenas visualizados na sua imaginação, eles podem mudar a sua vida, tá? Essa é a epigenética. Voltando ao assunto da doença, tá? Imagina que você tem um histórico na sua família de pessoas que tiveram câncer de mama. Então você já cresce envolto naquela aura de medo, né, de desenvolver, ou até mesmo, pior ainda, na certeza que vai ter aquela doença. Então, gente, essa é uma questão muito séria, a questão da epigenética, a questão dos estímulos ambientais, do meio onde você vive, quais são as pessoas que você conversa sobre o quê? Você está conversando sobre doença ou sobre saúde? Você está conversando sobre pobreza, destruição, morte, ou sobre riqueza, prosperidade, abundância? Sabe, você tem que perceber que tipos de alimento você está dando para o seu subconsciente, tá? Porque isso, como a gente já falou que a experiência imaginada também, ela estimula ou desestimula alguns genes, de acordo ali com o ambiente que você vive, não só apenas o teu comportamento físico, mas também a alimentação daquilo que entra na sua mente pode estimular ou inibir determinados genes. Quer ver um exemplo bem palpável? Você provavelmente já conheceu, já ouviu histórias de pessoas que se curaram de doenças ditas incuráveis, né? Pessoas que foram desenganadas pela medicina, pelos médicos, e que tiveram uma reviravolta e hoje têm vidas saudáveis, né? Viveram longos e belos anos após isso. Quantas histórias a gente não conhece a esse respeito, né? O que acontece com essas pessoas, né? Existem pessoas que realmente não se deixam abater por um diagnóstico. Tem pessoas que têm uma segurança tão grande em algo maior, né? Ou em si mesmos, que acreditam que elas podem ser sim curadas. Elas podem, de repente, nem ter aquela doença que os médicos dizem que ela tem, né? Ou então até tem aquela doença, mas não passa na cabeça delas que elas vão morrer por aquilo, né? Então elas conseguem trazer uma reviravolta, mudar comportamentos que vão levar ela a ficar curada de uma doença dita incurável, né? Como que isso se deu no organismo dela? Ela acreditou naquilo realmente, provavelmente ela pensou, ao invés de ficar mergulhada na tristeza, na doença, atraindo mais disso para a vida dela, né? Situações que deixem ela pior. Ela mudou a forma de pensar, tá? Ela se visualizou bem, ela viveu uma vida, de repente, mental, que ela estava bem, que ela não tinha nada, ela fingiu, né, que ela, na vida mental dela, que ela estava saudável, e foi isso que se manifestou dali um tempo na vida dela, tá? Porque os genes dela foram alguns silenciados e alguns ativados. Ela foi curada realmente daquela doença. A gente sabe que tem casos assim. Conheço o caso de um autor famoso, Lester Levinson, né?
em que ele foi desenganado pelos médicos, ele tinha problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, algo assim, e o médico deu para ele 4 meses de vida, só. Ele não conseguia fazer muita coisa, os médicos falaram para ele que ele tinha que ficar em repouso absoluto para ter esses 4 meses de vida, que o coração dele já não aguentava mais, e o que ele fez? Ele aceitou gentilmente esse diagnóstico, mas ele começou a criar uma outra vida dentro da cabeça dele. Ele começou a olhar o mundo de uma forma completamente diferente. Em vez de olhar com rancor, com dor, com mágoa, com por que isso aconteceu comigo, com desesperança, ele começou a perceber e olhar tudo como um grande presente para ele. Todos os dias ele olhava para as coisas que ele vivenciava e agradecia, e se sentia bem, achava tudo lindo, a natureza. Ele passou a amar tudo aquilo que cercava a vida dele, né? Já que eu tenho 4 meses de vida, eu vou usar esses 4 meses da melhor maneira possível, né? Então eu não vou ficar rancoroso, mas eu vou olhar para as maravilhas que existem aqui, né? E ser grato por isso. E aí, gente, o que aconteceu? Ele tinha 4 meses de vida, né? Ele viveu uns 40 anos a mais depois disso, porque ele foi totalmente recuperado, a saúde dele foi totalmente restaurada, com apenas uma mudança na atitude mental dele, tá? Então, o que tem a epigenética aí? Os médicos, gente, não determinam se uma pessoa vai viver ou não, tá? Não aceite diagnóstico sem ter uma outra visão sobre isso. Se você está vivendo uma situação parecida com essa atualmente, ou conhece alguém que vive um desengano pelos médicos, faça essa pessoa acreditar que tudo é possível ao que crê, tá? Que realmente, quando a gente altera o nosso pensamento com relação a alguma coisa, né, aquela doença, quando a gente passa de uma vibração baixa, que atrai mais doença, que atrai piora no quadro, que leva até a morte, deixa essa pessoa saber que se ela elevar o nível vibratório dela, né, nos pensamentos, se ela buscar a saúde ao invés de buscar a doença, tudo que ela precisa saber para ela ser curada, independente de diagnóstico médico, vai chegar até o conhecimento dela. Mas para isso ela precisa mudar a atitude mental dela, tá? Porque quando você já faz esse shift, né, faz essa mudança no tipo de pensamento que você tá tendo no seu dia a dia, automaticamente algum gene seu, as suas células vão perceber, vai ser liberado um conjunto de hormônios completamente diferente no teu sistema fisiológico, as tuas células vão captar isso e vai começar a ter reações químicas em cascata dentro das suas células que vão ativar e inativar determinados genes, tá? E nessa de ativar e desativar, elas podem desativar o gene que tá fazendo você sofrer, fazendo o seu amigo sofrer, sua amiga sofrer, tá bom? Então, não aceitem qualquer diagnóstico que vocês escutam por aí, tá? Creiam que vocês podem mudar a experiência de vida de vocês, seja, por pior que ela esteja, tudo pode ser alterado, tá bom? A resposta está no nível dos seus pensamentos, tá? E os seus pensamentos, aquilo que você vê no seu ambiente, as pessoas com que você conversa, as músicas que você ouve, vão sim determinar como os seus genes vão se expressar, como a sua saúde ela se comporta, tá? A gente pode ver que pessoas felizes, pessoas gratas, pessoas que sempre olham as coisas por um lado positivo, elas têm melhor resposta imunológica do que aquelas pessoas que fazem o oposto, né? Que reclamam, que olham só pro lado negativo das coisas, que julgam os outros, enfim, todas essas situações que a gente já conhece também. Essas pessoas, elas estão muito mais propensas a ter determinadas doenças, a ativar determinados genes do que as outras, tá bom? Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Se você puder compartilhar com alguém que esteja passando por uma situação desafiadora com relação à saúde, tá? Compartilhe com essa pessoa para poder ajudar ela, para ela começar a enxergar a vida de uma outra forma e, quem sabe, alterar completamente o rumo da vida dela, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!